iniciar esse vídeo fazendo uma pergunta a você. Querido, você já ouviu falar na rainha Esther? Você conhece a história da rainha Esther? Pois nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre ela, a história dela, e também aprendermos com a história e com a vida da rainha Esther. Querido, mas antes eu quero pedir a você que curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva e deixe aquele like, tá bom? Primeira coisa, quem era Esther? Esther era uma jovem judia que fazia parte de um povo que tinha sido escravo na Babilônia e que agora era escravo da Pérsia. Porque a Babilônia foi conquistada pelo Ciro, rei da Pérsia, né? Que depois a Pérsia foi governada por Dário, que teve um filho chamado Axerxes, que era exatamente o marido de Esther. Querido, Esther era daquele povo do judeu, como eu já falei para você, que foram libertos da Babilônia e o rei Ciro deu a liberdade para eles voltarem para sua terra, mas muitos ficaram na Pérsia, que hoje a Pérsia é o Irã. E ela com seu tio, em alguns momentos chamado de tio, mas na verdade ele era primo, porque Esther era órfão. E Esther, por causa de uma festa que o rei fez, e chamou a sua rainha, e ela não foi, ela foi tirada, deportada do cargo de rainha, e o rei Axerxes, ele fez novamente como se fosse um desfile para escolher uma moça para ser a nova rainha. E essa mulher que eram chamadas, elas não tinham vontade própria, elas tinham que ser, se fosse bonita e elas fossem escolhidas, tinham que ir participar, porque o rei iria escolher uma que ia ser a rainha. Querido, eu estou fazendo um resumo para que você entenda qual a função de Esther e por que Deus colocou Esther como rainha. Naquele lugar existia um homem chamado Amã, e esse homem, ele era uma pessoa que ele odiava os judeus, ele não gostava do judeu. E ele pediu ao rei, aqui resumidamente, para fazer uma lei que, em um certo tempo, os judeus daquelas nações seriam mortos, seriam destruídos. E como Deus é um Deus onisciente, ele já sabia, ele coloca Esther ali como rainha, porque o rei escolheu Esther, né? Que o nome dela, na verdade, era Hadassa. Não sei se a pronúncia está correta, mas depois ela se anunciou como rainha Esther. Pois bem, esse homem ele fez um projeto para matar o povo de Israel. Para você ver, querido, como Israel sempre foi perseguido. Porque o inimigo, o diabo, principalmente naquele tempo, ele sabia que o Messias viria do povo de Israel. E todo o projeto dele, até nos tempos de hoje, é destruir Israel, porque é o povo que Deus ama. Então, aí Deus usa Esther desembaraça todo aquele projeto usado pelo Senhor, e
Mesmo interessante, querido, que abrindo aqui um parênteses, você sabia que no livro de Esther não tem mencionado o nome de Deus nenhuma vez? Pois é, mas incrível que pareça, todas as ações, as atitudes que foi tomada por Esther, até mesmo pelos inimigos dos judeus, foi coordenada, dirigida e por Deus. Deus estava em cada fato que estava ali acontecendo. E para Esther salvar o seu povo, você sabia que Esther correu risco de vida? Querido, porque existia uma lei lá nos Medos e os Persas que ninguém poderia se apresentar ao rei sem que o rei chamasse. E Esther foi até a presença do rei, correndo risco de ser morta. Mas quando você tem um chamado, quando você é escolhido por Deus, você é revestido de coragem, você é revestido de autoridade e Deus está com você. A mensagem do livro de Esther que nós podemos aprender é que no meio da luta nós precisamos ser corajosos. Nós temos a atitude que Esther teve. No momento até que Esther teve receio, porque ela sabia que ela era judia, mas mesmo assim ela foi e conquistou e venceu e desfez o projeto daquele homem maligno. E mais uma vez o povo de Deus saiu vitorioso em nome do Senhor Jesus e através do poder de Jesus Cristo. Fica com Deus e um beijo no teu coração.